Ó, o Diego mandou: eu gosto de uma menina, ela gosta de mim, mas eu só falo com ela por mensagem. O que eu faço? Mano, claramente aí. Calma aí. Aí. Claramente aí, nessa relação, existe uma questão de timidez gigantesca da sua parte, né? Um ato de covardia, assim, sinistro. O que você tem que fazer é se perguntar por que caralho eu tenho tanto medo da rejeição? Por que caralho eu tenho tanto medo da rejeição? Sabe o que que é isso? É pensar demais, irmão. É pensar demais. Você pensa demais, aí você deixa de fazer as coisas, aí a oportunidade passa, né? Porque aí tem oportunidade que é igual cavalo selado, ele passa uma vez. Você não montou, vai embora e não tem mais. Entendeu? Vai embora e não tem mais. Então você tem coisa na vida. Tem coisa na vida que você tem que fazer sem pensar. Tem coisa na vida que você só faz sem pensar. Se você pensar demais, você não faz. É igual tobogã. Eu lembro uma vez, né, na minha infância, eu ia sempre num tobogã. Aliás, eu subia sempre o tobogã, eu subia vários lances de escada do tobogã, e aí eu chegava lá na hora, eu sempre me cagava de medo e eu descia todo o negócio. E o meu primo que ia, ele falava, cara, o segredo é você não pensar. O segredo é você não pensar. Pra descer a porra do tobogã lá da puta que pariu, o segredo é só se jogar. Se você pensar, você não faz. Então, do mesmo caralho de jeito que você se caga de medo pra descer a porra de um tobogã e que se você pensar, você não desce, tem coisa na vida que é igual a merda do tobogã. Tem coisa na vida que é igual a merda do tobogã. Ou você vai sem pensar, se joga sem pensar, ou se você pensar, você não faz. Tem coisa na vida que se você pensar, você não faz. E sabe qual que é o nome disso? É intuição. Porque a intuição, neurologicamente falando, é aquele negócio que você sente a confirmação, sente a vontade de fazer antes mesmo de você racionalizar. Mas aí quando você racionaliza, já vem a voz da sua cabeça, já começa a te metralhar um monte de possibilidade, um monte de coisa, e aí você desiste. Então tem coisa na vida que você, para você seguir a sua intuição, você tem que fazer no instante em que você sentiu vontade de fazer. Vai e faz. Vai e faz. Porque normalmente a sua intuição é o seu coração falando. E pessoas que pensam demais têm uma grave relação com o coração. Pessoas que pensam demais têm uma grave relação com o coração. E como caralho você faz para resolver essa relação? Haja mais com a intuição. Escute aquele segundo, aquele primeiro segundo antes da racionalização. E o que, que é a intuição? É aquela coisa, aquele sentimento que vem no primeiro segundo quando você pensa em fazer alguma coisa. Você pensa em fazer alguma coisa e no primeiro segundo, pá! Depois ela já some. Depois ela já some. Então se pergunta, o que, que vem no meu primeiro segundo? Pô, vem isso, faça isso, faça isso. Ah, mas não vai funcionar, ah, mas eu vou me arrepender, ah, que não sei o quê. Meu irmão, isso é uma outra história. Mas para uma pessoa que pensa demais, se você que tá assistindo a porra desse bagulho é uma pessoa que pensa demais, saiba, é sinal de que você pratica pouco a sua intuição. É sinal de que na sua vida você faz muito pouco coisas que te demandam a não racionalização. Esse tipo de coisa te demanda racionalização. E sabe por quê? Porque no fundo, a porra do nosso coração tem medo pra caralho de sofrer. O nosso coração tem medo de sofrer. E o pior, o medo de sofrer, o medo de sofrer é sempre pior do que o próprio sofrimento. Escutem, anotem essa porra que eu tô falando e reparem na vida de vocês. O medo de sofrer é sempre, sempre, sempre infinitamente pior do que o próprio sofrimento. Já diria Paulo Coelho, o medo de sofrer é sempre infinitamente pior do que o próprio sofrimento. Então eu te garanto, se você tá sofrendo com a porra do medo de alguma coisa, saiba que se esse caralho de coisa em algum momento se concretizar, você vai perceber que ele foi menor do que a porra do medo de sofrer, do que o medo do seu sofrimento.
Eu te garanto, não tem nem nada, nada, nada no mundo que você tenha medo de sofrer, medo de passar, que quando acontece é pior do que o medo que você criou. Não tem nada, nada, nada no mundo. Faz o teste, pensa. Pensa na última coisa que você tinha medo pra caralho que acontecesse. Agora imagina quando ela aconteceu. Se converte pro acontecimento. Eu te garanto, eu tenho certeza que ele não foi pior, igual, não foi tão ruim quanto você imaginou. Por quê? Porque o medo de sofrer é sempre pior do que o próprio sofrimento. O medo de sofrer é sempre pior do que o próprio sofrimento. É por isso que eu falo, se você tem medo de fazer alguma merda na vida, faça sem pensar. Faça sem pensar. Porque um filho da puta que pensa demais, normalmente age muito pouco pela intuição, a partir da intuição. E aí, ó, ele se fode, porque ele fica preso na merda de um looping de pensamento, frustrado por não agir conforme a sua intuição, porque no fundo quem manda é a intuição. Então a frustração de não tentar vai ser sempre maior do que a frustração de ter tentado. E aí você vive acovardado, com medo do que poderia acontecer. Ao mesmo tempo que você carrega sempre a frustração da possibilidade daquilo que poderia um dia ter sido. Que é tão ruim, ou até pior. É, sem dúvida, até pior do que nunca tentar. Sem dúvida pior do que nunca tentar.